Tudo bem com vocês? Gente, hoje então a gente vai dar início à leitura do Antigo Testamento, né? Hoje a gente começa o Antigo Testamento, já lemos todo o Novo Testamento, agora vamos então para o Antigo, como eu falei para vocês, né? Então vem com a gente, já se inscreve no canal, que hoje nos próximos dias vai ter muita explicação para vocês. Esse é o preço que a gente cobra aqui no nosso canal de vocês. Não tem que contribuir com nada, não tem aqui dízimo, não tem absolutamente nada disso. Não vamos oferecer curso também aqui, pode ficar bem tranquilo nesse sentido, né? Mas o preço é a sua inscrição, né? A sua inscrição, o seu joinha, para seguir aqui com a gente em benefício seu mesmo. O seu benefício, quem ganha aqui é você, conhecendo a Bíblia do começo ao fim. Quem perdeu o Novo Testamento tem aqui uma aba, né, ali dos vídeos que está Novo Testamento. Ali vocês vão ver um por um dos vídeos, eles estão numerados de 1 até 253, ou seja, todos os capítulos estão ali. Depois eu vou separar por livros, inclusive, para vocês, para facilitar ainda mais, tá bom? Vamos lá então, gente. Gênesis, no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite, para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra, a parte seca, e a massa das águas, que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Este foi o terceiro dia. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Passaram a manhã e tarde, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as suas muitas espécies,
e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies, os rebanhos domésticos conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nasceram por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, e esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então Deus completou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Esse é, então, o capítulo primeiro, né, gente? E você vê aqui já, tem muita teoria científica no lugar da Bíblia. Como eu já falei na live que a gente fez aqui para fazer essa separação com vocês, a Bíblia, ela não se importa com a ciência. Tá? Vamos lá. Deus deu, inclusive, a ciência ao homem, para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse entender tudo. Mas isso não afasta de tudo a mão de Deus. Mais ainda, você vê que nesse período existia, bem ou mal, né, pelos escritores da Bíblia, pelos profetas, um grande egocentrismo. Né? Não se conhecia outros planetas como se conhece hoje, não se conhecia todo o universo como se conhece hoje. Então, essa parte é centrada única e exclusivamente na Terra, como se mais nada existisse além da Terra, como se todo o universo fosse criado em função da Terra. E aí você vê, inclusive, né, que aparece que Deus criou a Terra e depois ele colocou as luzes no céu, colocou as estrelas, colocou o sol, colocou... Tá? Isso não afasta de novo, gente, a ciência. E aqui, um detalhe muito importante, né, que é defendido por alguns estudiosos da Bíblia, que quando se fala em dias, pode ser uma era indefinida, uma era geológica. Né? Então a gente pode definir isso como eras. Né? E de quanto tempo é essa era? Pode ser de bilhões de anos. De milhões a gente sabe que não é, porque a Terra tem ao menos, se não me engano, 6 bilhões de anos. Tá? Tem tempo pra caramba, tá, gente? A verdade é essa aí, tem muito tempo. Né? Existem, como eu já falei para vocês, existiram os dinossauros, a gente tem
fósseis, a gente tem mil coisas, existiram as outras civilizações antigas, o homem evoluiu, sim, não se pode dizer que não há uma evolução do homem, tanto que a gente tem aí vários descendentes, alguns entendendo até que o homem descendeu do macaco, né? Porém, existe um chamado, podem consultar, estudar a respeito disso, elo perdido. O que é esse elo perdido? É quando de Homo erectus, Homo não sei o que, passou então para, né, do macaco, vamos dizer assim, para o homem racional, passou a ter o chamado polegar opositor, que é uma coisa que os animais, por exemplo, os primatas não têm, tá? Eles não têm esse movimento aqui, ó, gente, esse movimento de pinça, né, que é o que nos diferencia de todos os outros animais, né? Então eles não conseguem fazer isso aqui, tá? Não tem esse movimento. O movimento deles é esse, tá? Só esse aqui, não tem esse outro aqui. Isso aqui não é uma questão de evolução, né? Isso é uma questão de criação de Deus. E isso, inclusive, isso que eu estou dizendo para vocês, né, estudem a respeito, é o chamado elo perdido. Você já deve ter ouvido sobre isso, tem até o filme, né? O elo perdido. O que vem a ser o elo perdido? É quando dos seres anteriores o homem surgiu e a partir então daquilo ele começou a evoluir. Existe um elo perdido que não é explicado pela ciência e que nunca foi encontrado. E por que ele nunca foi encontrado, né? Porque justamente foi quando Deus criou o homem. Então, sim, Deus criou o homem. O homem é criação de Deus. A explicação do homem, da existência do homem, está justamente nesse elo perdido. Nisso que ninguém consegue explicar. Mas que a explicação, na verdade, é muito simples. A explicação é a existência de Deus. A explicação de a Terra ser a Terra como é hoje é a existência de Deus. E por isso que a gente diz, e muita gente briga atualmente com relação a isso, e quer, inclusive, né, fazer com que a Bíblia, então, ela seja revista, refeita, reescrita. Deus criou, portanto, os seres humanos, à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Tá, gente? Então isso aí é uma coisa assim que a gente sempre fala aqui, tem muita gente que diz, não, isso é preconceito, isso é aquilo, né? Deus criou macho e fêmea. Deus não criou Therians, como tem, por exemplo, aí. Né? Não criou gente que se acha animal. Não, isso não é criação de Deus. Tá? Pode ser até criação, são criaturas, mas não são filhos. E isso da questão de serem filhos ou não de Deus, a gente já discutiu quando falou do Novo Testamento. Não vamos voltar aqui nessa discussão que deu um bafafá assim, sem tamanho, né, gente? Mas tá aqui, Deus criou macho e fêmea e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Né? Então até a questão do casamento, né, de unir-vos os seus corpos entre macho e fêmea, tá? É uma coisa que está na Bíblia. Qualquer coisa diferente disso é interpretação. A interpretação é querer que a Bíblia se molde a si, aos seus prazeres, aquilo que sente. Não, isso, digo para vocês, não é de Deus. De Deus é o que está aqui. E isso, o Antigo Testamento, é inclusive chamado a lei. Essa é a lei maior. E aí, nos próximos capítulos, a gente vai ver todo
o desenrolar disso, todas as leis, todas as motivações que Deus deixou para nós. E Ele nos fez grandes. Ele fez os homens capazes de muita coisa, muita coisa. Você pode aquilo que você quiser, mas o que você quer jamais, gente, jamais deve contrariar os planos de Deus. Aquilo que você quer não deve ser prejudicial ao seu irmão. Não é você ganhar e o seu irmão perder. Não é nada disso. Não é isso que Deus quer. Vamos entender isso desde já. Nos próximos capítulos a gente vai entender cada vez melhor como é que eu posso ser próspero, como eu posso ser próspero seguindo a linha de Deus. Nesse mundo de hoje, competitivo do jeito que está, com pessoas muitas vezes lhe traindo nos negócios, lhe traindo nos relacionamentos, lhe traindo nas amizades, como você pode ser próximo? Muitas vezes a gente tem vontade, né, gente, de odiar mesmo o próximo, principalmente quando o próximo está muito próximo, não é verdade? Mas calma, que Deus tem para nós a solução, as palavras dele estão aqui e vocês vão entender conosco tudo isso. Então vem com a gente, lembrando que custa a sua inscrição aqui no nosso canal, o seu joinha, e se quiseres, já compartilha esse canal com os teus amigos para a gente vir nessa jornada do Antigo Testamento, que é maravilhosa. Já lemos o Novo Testamento, como falei para vocês, agora vamos começar com o Antigo, e já tendo lido o Novo, vocês vão compreender muito melhor o Antigo Testamento. Tem muita coisa para falar do Antigo Testamento para vocês, tá? Mais ou menos, acredito que meio ano a gente vai levar aqui para ler o Antigo Testamento, ou até mais, tá, gente? Até mais. Não, eu acho que de repente um ano aqui a gente vai levar. Vamos levar um ano para ler o Antigo Testamento, mas creiam, vale a pena. Vale a pena. Vem conosco, se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos logo mais. Semana começando aí, e que Deus então abençoe a todos vocês. Que vocês entendam que vocês são filhos de Deus, escolhidos por Deus desde o início dos tempos. Amém? Deus abençoe a todos vocês.